Olá, amigos! Estamos iniciando o terceiro dia do nosso Fórum Torcida. O terceiro Fórum Torcida traz os candidatos a prefeito do Recife para discutir as propostas sobre as áreas de esporte e lazer aqui na cidade do Recife. O Fórum Torcida é promovido pelo Grupo Torcida, tem a parceria das Fora Filmes e da Castel Manibu. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Carlos Andrade Lima, do PSL. Carlos Andrade Lima tem 39 anos, é casado e tem 2 filhos. Ele é advogado e atua na área privada desde 2004. Filiou-se ao PSL em abril de 2020 e pela primeira vez participará de uma eleição como candidato. O convite foi feito pela Executiva Municipal por conta de suas ideias alinhadas ao liberalismo, como defende o partido, além do conservadorismo e das inovações. Obrigado pela presença, candidato. Minha pergunta é a pergunta inicial que eu estou fazendo para todos os candidatos, falando da pasta de esportes, né, dentro de uma gestão pública, falando do esporte dentro de uma gestão municipal. Ela é muito colocada de lado, serve até como cabide de emprego em algumas situações, com orçamento muito baixo, olhando o orçamento da prefeitura em geral. O senhor pensa em colocar a Secretaria de Esportes ou pensa em trabalhar ela em um outro modelo? Veja, primeiro agradecer aí a oportunidade de estar batendo um papo com você sobre esse tema tão relevante para a cidade, que é o esporte. Hoje o esporte está dentro da Secretaria da Educação, Esporte e Lazer, né? E acho que as coisas estão muito linkadas. Eu acho que esses assuntos eles se imbricam e eles se completam na realidade. A gente, por exemplo, nós temos um projeto para a educação e ele vai, e você vai entender que no final dele exatamente linka com a questão do esporte. A gente pensa o esporte junto com a educação. Nós temos um projeto chamado Voucher para a Educação. Em que consiste isso? A gente sabe que hoje a educação do Recife está nivelada por baixo, infelizmente. E eu não sei se eu tive acesso aos números que são bem impressionantes. Um deles é o seguinte: apenas 27% das escolas municipais têm quadra esportiva. Seja quadra coberta, descoberta, seja uma quadra minimamente aceitável. Apenas 27% tem. Então, como é que você vai dar aula de educação física se você não tem nas escolas sem quadra? Nós temos esse projeto do Voucher para a Educação. O que é isso? Nós vamos pegar as escolas, todas as escolas da rede municipal, mas começando com aquelas que têm o pior índice de INDEB, que a gente precisa de um critério objetivo para começar. A gente vai pegar essas escolas, nós vamos pegar os alunos dessa escola, vamos dar um voucher para eles, vamos criar convênio com colégios particulares. Esses alunos vão momentaneamente para escolas particulares. Enquanto esses alunos estão nas escolas particulares, nós vamos reformular a escola do Recife. Nós vamos reformular tanto a estrutura física, quanto vamos fazer um processo de requalificação e recapacitação do corpo docente, né? Então você imagine, um aluno hoje da escola municipal custa cerca de R$900, 900 e poucos reais por mês para o município. Então nós vamos dar um voucher de 500, 600 reais, esse valor está sendo ainda estudado, eles vão para a rede municipal, enquanto isso a gente conceitua. Então, quando a gente reformula a estrutura física da escola de Recife, e uma das prioridades é exatamente que todas as escolas da rede municipal tenham uma quadra, a gente vai reformular o conceito da escola, vamos nivelar por cima, ao mesmo tempo recapacitando o corpo docente e trazendo profissionais de educação física para dentro. Quando essa escola estiver pronta, esses alunos voltarão à rede municipal, à escola. E aí nós vamos fazer isso com toda a rede municipal de ensino. Então, ao longo dos 4 anos, nós vamos conseguir fazer esse processo de requalificação e recapacitação dos professores em praticamente todas as escolas da rede municipal. E aí as escolas passarão a ter uma quadra e passarão a ter aula de educação física como alguma coisa séria, que hoje não é tratado dessa forma. Há inclusive casos de nem ter aula de educação física. Então, a tendência é que a pasta de esportes ela fique dentro da pasta de educação. É uma ilusão a gente conceber, num momento desse, né, em que o dinheiro está tão escasso, a gente criar uma nova secretaria. Eu acredito muito que os assuntos se completam, os assuntos eles são complementares um do outro. Então, a tendência é que sim, continue. Até porque na lei orçamentária, a área de desporto e lazer, esse ano ficou em torno de 35 milhões. E para 2021 caiu para 30 milhões, né, com uma queda aí de 13%. É muito pouco, Beto. Mas infelizmente é o que a prefeitura pode ter de recurso. O problema, e aí volta, eu sempre me questiono qual é o maior erro dessa gestão, qual é o maior problema dessa gestão,
eu costumo dizer que são dois. O primeiro é o tamanho dela, essa gestão é uma gestão inchada, é uma gestão grande demais, tá? Isso exatamente se choca com o nosso conceito do liberalismo econômico, esse é o primeiro grande defeito da gestão. E o segundo é que a gestão não vai ao governo federal buscar recursos. Os recursos estão lá, Beto. A gente tem hoje prefeituras de cidades muito menores que Recife que trazem muito mais verba do governo federal do que o Recife, porque o Recife não vai atrás, os projetos estão lá, as ações estão lá e o dinheiro está lá. Então, se me perguntar a razão, talvez uma questão ideológica, de campos ideológicos diferentes, de campo de esquerda, campo de direita. A população não quer saber o que é campo ideológico, não quer saber o que é coligação, não quer saber o que é partido. A população precisa que alguém faça, as pessoas precisam que alguém faça. Então o dinheiro está lá. Então a gente tem esse limite orçamentário, mas nós vamos tentar buscar receita com o governo federal para melhorar isso. Quando o senhor fala em fazer parceria com o governo federal, pode também ter parcerias com o governo estadual também, né? Já que seria, o senhor sendo eleito, seria de outra linha política. E aí, em relação às cidades vizinhas, né, porque nós temos uma proximidade Olinda, Paulista e tudo mais, há uma possibilidade de parcerias independente dos partidos, de quem vai comandar as demais prefeituras? Lógico que há, Beto. Eu reputo, e aí eu volto a dizer, as pessoas não têm interesse em saber qual é a coligação, qual é o partido. As pessoas precisam que alguém faça. E eu reputo o governador Paulo Câmara como um homem muito sensato. Tem os problemas, eu tenho as críticas pessoais e de gestão a ele, mas eu reputo um homem sensato. E aí, quando o bom senso impera, a gente consegue fazer as coisas. Com relação às outras cidades da região metropolitana, hoje a gente não pode pensar o Recife como uma cidade isolada. Hoje a gente tem que fortalecer o próprio conceito metropolitano. A malha urbana é uma só, você não tem fronteiras entre as cidades que estão uma ao lado da outra. Então a gente precisa sim fortalecer o conceito metropolitano e criar, em fortalecendo esse conceito metropolitano, criar um diálogo maior entre essas prefeituras. Independente de partido, de campo ideológico, isso aí tem uma relevância muito pequena frente aos problemas das pessoas. Quando a gente fala aqui do Geraldão, né, uma obra que passou 8 anos para ser reformada, que sempre foi uma obra pedida pelas federações, até pela questão cultural, né, os grandes shows que surgiram no Geraldão, o Geraldão ficou pronto. Mas tem alguns problemas, o Geraldão. Por exemplo, o Geraldão está sem alojamento. Era um espaço esportivo que tinha alojamento, que recebia antigamente as delegações, grandes delegações e tudo mais. Mas fizeram a reforma e não fizeram com alojamento. Qual seria a sua política de uso e gestão do Geraldão? Vamos lá. Nossa candidatura, e você já adiantou um pouco, ela tem algumas bandeiras macro, que são a bandeira do liberalismo econômico, do conservadorismo, da inovação com preocupação social, do respeito às liberdades, né? Então nós temos essas bandeiras que são bandeiras macro. Mas eu queria deixar um conceito aqui, como o maior conceito que eu posso deixar, ganhando ou não a eleição. Eu acredito que nós vamos estar no segundo turno e vamos ganhar a eleição. Mas eu quero deixar essa semente. As pessoas precisam entender, Beto, não adianta mais esperar que esse Estado grande, gordo, pesado, muitas vezes corrupto, assistencialista, que esse Estado resolva todos os problemas da população. Essa fórmula está aí há 200 anos, essa fórmula já se provou falha. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa que haja uma união entre o poder público, os entes privados e a comunidade. Só assim, quando houver essa união, é que a gente vai conseguir resolver o problema das pessoas. Então, trazendo essa realidade para o Geraldão, a gente precisa ter um modelo de concessão com o ente privado, para que o ente privado aproveite e utilize daquilo ali, desse equipamento, que é um equipamento que está do lado de Boa Viagem e do lado do aeroporto internacional do Recife. Então, a gente precisa... E aí, quando o privado entra, qual vai ser o interesse do privado? Trazer negócios. Porque o privado precisa fazer dinheiro, enquanto o público não. O público está se arrastando. Então, a gente precisa estudar um modelo de concessão, uma parceria com entes privados, para fazer com que aquilo volte a efetivamente funcionar e dar lucro. Porque aquilo ali é para dar lucro. As coisas são feitas para dar lucro. Não é para ser um peso, uma âncora na vida. O gestor, meu Deus, o que eu faço com o Geraldão? Aquilo ali é para gerar. Aquilo ali é para... Não acontecer o que está acontecendo com a Arena de Pernambuco. Para não acontecer, por exemplo, o que está acontecendo com a Arena de Pernambuco. Uma cidade como Recife, com 3 grandes clubes, 3 clubes gigantes, 3 estádios que poderiam ter sido reformados para você, como foi, por exemplo, a Fonte Nova, você tem um estádio dentro da cidade,
né? A gente joga um estado para outra cidade e que inviabiliza. Beto, eu sou torcedor do Náutico com muito orgulho, mas torço de uma forma geral para Pernambuco, para os times de Pernambuco. E eu fui muito à Arena Pernambuco enquanto o Náutico mandou seus jogos lá. Era uma coisa inviável. Quando o jogo era um pouco maior, o trânsito... E eu podia ir de carro, mas quem ia de metrô ou de ônibus não conseguia chegar. Então, eu acho que a fórmula foi errada. O conceito da Arena Pernambuco foi errado. A gente devia ter reformado um dos nossos 3 estádios que estão dentro da cidade, bem localizados. O senhor falou aí dos 3 grandes clubes da capital, né? E eles têm uma parceria já com a prefeitura para que a prefeitura possa utilizar as quadras de tênis, quadra de futebol, piscina, as áreas de lazer, né? Mas ele ou é pouco divulgado, e a gente tem pouca informação sobre isso, ou é muito pouco utilizado. A gente não vê muita movimentação. Nós que fazemos o esporte, vamos muito aos clubes frequentemente, mas eu não vejo essa movimentação como deveria existir. Nessa questão até de montar um contraturno, né, nas escolas e pudesse levar as crianças para utilizar os clubes. O senhor pensa em dar uma olhadinha nessa parceria para ver se consegue ativar esse ponto aí? Isso está em harmonia, Beto, exatamente com tudo que a gente defende. É juntar o público com o privado. E não só as estruturas físicas das sedes, mas os centros de treinamento também. A gente pode utilizar, e os centros de treinamento eles são usados, mas eles têm muitos horários vagos. A gente pode fazer uma parceria com o clube, utilizar os centros de treinamento, utilizar as sedes, piscinas, sede social, e você fazer um abatimento em questão de tributária. A gente sabe que existem débitos tributários enormes, então a gente pode sentar com cada clube e negociar isso. Porque você tem, ao tempo em que você tem um espaço vazio, você tem pessoas precisando daquilo. A gente só precisa conectar esses 2 pontos. Candidato, numa das primeiras matérias que nós fizemos na revista Torcida, lá por 2009, nós estávamos observando a diminuição dos campos de pelada. E depois fizemos uma nova matéria 5 anos depois e os números mostravam que estavam caindo ainda mais. O campo de pelada vem sendo destruído, não importa se é por causa do crescimento desordenado da cidade ou especulação imobiliária, mas é um local da comunidade. Eu entendo que várias comunidades aqui no Recife, principalmente nas áreas de morro, ele tem outros interesses, não apenas no futebol, né? Existe interesse no basquete, existe interesse no skate, existe interesses em outros esportes. Mas os campos de pelada, especificamente, existe como tentar segurar esses campos de pelada? Porque segurando os campos de pelada, segura aqueles clubes tradicionais. Que na minha infância eu ia assistir jogos no campo de pelada e você para ver o Barcelona, o Real Madrid, mas os Barcelona e o Real Madrid do Recife, não da televisão. Veja, eu costumo tratar, e aí a gente estava até conversando antes, eu me preocupo muito sobre tematizar os problemas da cidade. Na verdade, esses problemas eles se misturam. Eu trato esse tema, geralmente, quando eu falo do tema de segurança pública. Como é que a gente faz para revitalizar esses locais e garantir que as pessoas tenham espaço a isso? É trazer o privado, Beto. O privado ele tem interesse em expor sua marca nesses locais. Ele tem interesse em iluminar esses locais para ter jogo até de noite, para ter uma pelada de noite. As pessoas trabalham durante a semana. Por que não ter a sua pelada tão salutar e tão tradicional para o recifense de noite? Então a gente tem que trazer o privado, que vai poder usar aquele espaço para expor sua marca, vai iluminar o local, vai revitalizar o local e aquilo deixa de ser um local de crime, aquilo passa a ser um local de esporte. A gente sabe que o local sujo, feio, escuro, degradado é um terreno fértil para a criminalidade, para as drogas, enquanto que um lugar arejado, iluminado, com a marca de um ente privado, aquilo se torna um terreno fértil para a prática esportiva e para a comunidade como um todo. Então é trazer o privado, é tratar o privado como o seu maior parceiro e não como seu inimigo. E aí você une poder público, mais uma vez privado, e a comunidade se ajudando. Então, nessa ideia de trazer o privado, a gente pode colocar também a questão das praças, né, porque estão sujas, abandonadas e com alguns equipamentos de lazer. Não interessa, é equipamento de lazer para criança, equipamento de lazer para o idoso, equipamento de lazer para a comunidade. Como eu disse, eu trato desse tema geralmente com a questão da segurança pública. Então não são só campos, quadras, são praças, é embaixo do viaduto, que aquilo pode transformar-se num local
de esporte, de convívio da comunidade. Lógico, praças, campos, embaixo de viaduto, todos esses locais que estão degradados, e a comunidade sabe identificar exatamente onde é. Quando você chega na comunidade, ela identifica, ela sabe o que é que está errado lá. E é por isso que a gente tem andado nas comunidades mais para ouvir do que para falar. As academias da cidade, né, até se tornaram um projeto nacional, virou referência em algumas outras cidades do país, mas o modelo de academia da cidade, o senhor acha que é um modelo que poderia ser continuado ou precisa de uma adaptação melhor? Veja, eu tenho visto, e aí desde o começo da campanha, eu me propus a fazer uma campanha propositiva. A gente aponta a falha, mas a gente aponta a solução. Lógico que existem academias das cidades, algumas estão bem degradadas e precisam dar uma reformulada e uma repensada. Mas eu vejo academias da cidade funcionando e eu vejo a população efetivamente utilizando essas academias. Lógico, aquelas que estão com problemas nos equipamentos. A academia da cidade em si, como conceito e como equipamento, é um negócio excelente. Não dá para negar que foi um avanço dessa gestão. Nos locais em que estão degradados, a gente tem que repensar isso e eventualmente também trazer o privado para dentro, para junto da gente. É porque eu fico bem preocupado porque é um local onde, quando a gente pensa muita coisa na questão das escolas, a gente está vendo a juventude, a criançada, a juventude e tudo mais. Mas a praça é onde está o idoso, é onde ele está presente ali. E às vezes, se você colocar uma simples atividade de exercício físico, de aprendizado, simples lazer de jogar dominó, jogar baralho, do convívio. E essas praças hoje estão... Eu, como sou uma pessoa de comunidade, de bairro, né, minha vida foi toda no bairro do Cordeiro, e quando eu passo lá eu vejo como está degradado. Mas é exatamente isso, eu concordo com você, e aí é parte do, não só a academia da cidade, é repensar o conceito de esporte. Esporte não é só aqueles equipamentos ali para você fazer exercício físico. É uma mesa para jogar um dominó e é pensar na terceira idade. Hoje acordei cedo e fomos fazer uma caminhada com o pessoal de um grupo chamado Geram Vida. E é exatamente isso, são pessoas, é a própria comunidade se preocupando com a saúde da terceira idade e fazendo exercício e tendo um café da manhã. E aí eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas e expor exatamente isso. O poder público tem que chegar junto e tem que dar apoio, mas para uma coisa que já existe, a comunidade está tentando se resolver. Imagine se essas pessoas estivessem esperando a prefeitura fazer alguma coisa. Estariam todas sedentárias. Hoje tinham lá quase 50 pessoas, já, em sua maioria da melhor idade, e que fizeram por elas mesmas alguma coisa, sem nenhum apoio do poder público, sem nenhum apoio da prefeitura. Quando nós assumimos, nós vamos dar apoio a essas, sejam ONGs, sejam grupos que já existem. Mas eles procuram uma prefeitura, só para ter ideia? Segundo a informação desse grupo específico, procuram sim, mas o problema é a burocracia, Beto. E aí entra de novo essa questão do DNA liberal. A gente tem que desburocratizar esse Estado grande, pesado, ineficiente. E aí a gente entende, Beto, que quanto mais pesado, quanto maior for o Estado, menos eficiente ele é. E a gente não pode pensar em esporte só para a juventude e nem só para a terceira idade. A gente pensa muito em esporte também para as pessoas com deficiência. A gente tem um projeto de criar um instituto, cujo nome provisório é Casa da Esperança, e a gente está estudando essa questão do nome, que é uma coisa importante, uma marca importante. Esse instituto ele vai reunir todas as necessidades das pessoas com todo tipo de deficiência. E essas necessidades passam por questões de médicas, questão de fornecimento de equipamento, manutenção de equipamento. Nós vamos ter uma área só para desenvolvimento de tecnologia, de novas tecnologias para as pessoas com deficiência, e nós vamos ter também uma área só para esporte para as pessoas com deficiência. Você toca num assunto interessante, candidato, que é a questão dos deficientes, porque Pernambuco é celeiro de grandes paratletas, de grandes basquete. O nosso basquete é uma das forças nacionais, natação, atletismo. Tem atletas que vão disputar Paralimpíadas e tudo mais. Mas você tem uma cidade que não tem nem calçada para você permitir que a pessoa consiga transitar, né? Então, é preciso ter um olhar especial para esse personagem. Nós temos um projeto a gente sabe que a calçada, do ponto de vista legal, a manutenção e conservação da calçada ela é de obrigação do proprietário do imóvel. Só que, mais uma vez, é uma fórmula que já se mostrou falha, a gente viu que não funciona. Então a gente vai puxar para si essa responsabilidade, nós vamos revitalizar e uniformizar as calçadas do Recife
com especial atenção aos pontos de acessibilidade. Eu tenho esse compromisso de tornar o Recife a cidade mais acessível do Brasil. A gente tem um candidato a vereador, o irmão Josué, que ele é cadeirante. Nós já tivemos com ele em várias comunidades e vimos na prática a dificuldade que é de um cadeirante andar na cidade do Recife. É difícil nos bairros nobres, você imagina nas comunidades. Então a gente tem esse compromisso realmente de transformar Recife na cidade mais acessível do Brasil. Outro ponto que provavelmente o senhor vai falar da questão da parceria com a iniciativa privada, mas é com relação à Praia de Boa Viagem. A Praia de Boa Viagem era um local onde nós recebíamos os grandes eventos esportivos, os grandes shows culturais, né, com palcos e tudo. Hoje, a prefeitura limita esse acesso para que as empresas possam participar, possam trazer os eventos, cobram taxas absurdas, né, que você deve ter bem conhecimento. E como é que fazer isso? Até porque, um outro detalhe, como eu moro em Boa Viagem, a praia está muito feia. O calçadão está feio, está tudo feio. Como é que precisa organizar aquilo tudo para trazer? Porque esporte, você quando traz um evento, mexe com turismo, mexe com negócio, mexe com a saúde, mexe com tantos segmentos importantes. Mas é exatamente isso. A gente precisa pensar, para a gente revitalizar, a gente precisa de dinheiro. E como é que faz dinheiro? Trazendo movimento para a cidade, trazendo ISS, lotando os hotéis. Hoje a gente tem um turismo em Recife que é um turismo só empresarial. É um turismo médico, empresarial, mas você deixou de ter aquele turismo de praia, aquele turismo de esporte. Isso foi esquecido. A gente, infelizmente, eu não gosto muito de entrar no campo da batalha ideológica, mas a gente sabe que existe um conceito hoje da prefeitura, que é um conceito de esquerda, que é um conceito do Estado grande, é um conceito burocrático, é um conceito que dificulta a vida do empresário. A gente quer reformular esse conceito, a gente quer trazer o empresário para perto da gente. Como? Desburocratizando, tornando fácil fazer eventos e barateando. Porque se você. É uma lógica perversa, Beto. Você quer cobrar caro do empresário, inviabiliza, faz com que o evento não ocorra e não gera o dinheiro da tributação. Quer dizer, isso é uma lógica pouco inteligente da atual gestão. A gente tem que fazer o contrário, tornar fácil, desburocratizar, fazer com que o empresário traga seu negócio para cá. E isso vai gerar o dinheiro que 10 vezes mais do que a prefeitura receberia desse empresário que inviabilizou o negócio. Então, a gente tem que pensar, mais uma vez, trazer o privado e a gente consegue reformular e repensar toda a orla de Boa Viagem, que é uma das praias urbanas mais bonitas do Brasil, sem sombra de dúvida. Deixa eu voltar com um ponto que o senhor tinha falado no início, sobre os profissionais da educação física. São poucos que estão lotados na prefeitura, mas eu conversei com alguns e as críticas são muito grandes pela defasagem para eles, falta de apoio, não tem estímulo para trabalhar. Como o senhor falou, a questão não tem escola sem quadra. Então, 27%, né? O senhor falou... 27% tem quadra. Tem quadra. Então, eles precisam ter esse estímulo. Que mensagem o senhor passaria para esses profissionais da educação física? Até porque o senhor poderia trazer também outros profissionais que pudessem trabalhar junto com a prefeitura, né? Dentro desse projeto de repensar e reformular a escola do Recife, eu tenho especial atenção exatamente na questão de educação física, porque o jovem, quando faz esporte, ele ocupa a cabeça dele, ele tem noção, né, de competitividade, essa questão da importância do esporte. Então, dentro desse conceito de reformular a escola do Recife, está exatamente fazer com que todas as escolas municipais do Recife tenham sua quadra. E aí você obrigatoriamente, necessariamente, você vai trazer esses profissionais de educação física. É inconcebível que uma escola não tenha aula de educação física. E aí esses professores, é como você disse, esses professores eles ficam esquecidos, eles ficam deixados de lado. Nós precisamos trazer eles para junto. Isso é um compromisso. Todas as escolas. Não é 27% não tem quadra, não. É 27% tem quadra. É um negócio muito sério. 3/4 das escolas do Recife não tem quadra, então impossibilita que o professor de educação física, se houver professor de educação física na escola, pratique. Então a gente vai trazer e vai valorizar o profissional de educação física, porque a educação física vai ser fundamental e vai ser obrigatória em todas as escolas. É um ponto interessante nisso aí. A questão do esporte de alto rendimento. Isso foi um questionamento levantado, inclusive, pelo professor Dema, Aldemir Teles. O professor Dema, que é da Universidade de Pernambuco, foi professor de colégios e tudo mais, ele me passou esse questionamento, né, que eu pedi a alguns dirigentes, treinadores, para mandar algumas perguntas, e ele me passou esse questionamento sobre a Bolsa Atleta. O Recife tem uma Bolsa Atleta, que é para
mas ele disse que existem já documentos nacionais e internacionais que o município não deveria ter Bolsa Atleta. Isso é uma obrigação mais do Estado e do órgão federal, que tem sua Bolsa Atleta Olímpica, o Estado tem sua Bolsa Atlética, até pelo conta do orçamento, que é tão pequeno. Essa Bolsa Atleta Municipal, o senhor acha que deveria continuar ou deveria se repensar esse dinheiro para outra ação? Eu acho que deveria se repensar esse dinheiro para outra ação. Eu acho que o esporte de alto rendimento ele tem que ser uma obrigação do ente federativo, da União, e não do município. A gente, com um orçamento de 30 milhões de reais apenas, a gente tem que focar no esporte para todos, no esporte nas comunidades. Eu acho que esse esporte de alto rendimento, você tem as federações são superavitárias, as federações têm seus patrocínios, então a gente tem que pensar o esporte de alto rendimento como uma obrigação mais da União e das federações, ou da federação, do que do município, tão carente, né, como é o município de Recife, carente de esporte e carente de dinheiro para investir nessa pasta específica. Essa Bolsa Atleta Municipal, segundo o próprio Dema, diz que ela é entregue para os alunos que são da rede municipal e que praticam esporte, né? Aí poderia se pensar uma outra situação, e não uma Bolsa Atleta, né? um voucher educacional, como o senhor vai colocar e pode ajudar o garoto e ajudar, inclusive, a família desse garoto. O senhor tocou no assunto das federações. O Luiz Cláudio, presidente da Federação Pernambucana de Futsal, ele tinha mandado colocar uma pergunta aqui, que as maioria das federações estão sediadas no Recife. Futsal, vôlei, basquete, as grandes federações, taekwondo, judô. Mas existe um projeto para isenção de ISS e SIM das federações que foi aprovado na prefeitura, mas nunca entrou em prática. E as federações continuam pagando esses impostos. Tem algo a fazer, ou seja, vai tentar viabilizar essa questão? Porque quando o senhor fala que algumas federações são superavitárias, a gente pensa nas grandes, mas as pequenas elas sofrem. E eu conheço bem a realidade da Federação do Futsal. O Luiz Cláudio participou aqui com a gente dos 2 primeiros programas. Ele faz campeonatos a partir do sub-7. Então, ele começa com a garotada do sub-7 e vem para cá tudinho. Então, o que é que a gente pode fazer, esse projeto de isenção, se ele pode ser ativado, né, do jeito correto, inclusive? Vamos lá. A questão das federações, elas têm um papel fundamental, né, não só no esporte, mas também uma questão social. Você ter uma federação que começa com campeonato sub-7, isso é um negócio belíssimo. Isso cria na criança o conceito de esporte, o conceito de competitividade. E veja bem, Beto, eu venho eu sou advogado, né, eu tenho essa formação legal. Um projeto de lei ele tem seus trâmites. Se já passou pelos trâmites, eu sinceramente desconheço em que pé está esse projeto específico de isenção de ISS para a federação. Mas se ele já passou pelos seus trâmites, ele tem que ser respeitado. Ou fazê-lo caminhar se ainda não atingiu o trâmite necessário para ser colocado em prática. Mas se já, a gente não tem o que discutir. Se já está, a gente tem que colocar em prática. E é uma coisa importante e entra no nosso radar também. Tem 2 perguntas aqui. Do técnico de basquete, Rinaldo Mafra. O senhor já falou sobre isso, mas eu queria, quando eu passo essa pergunta, eu gosto muito que o senhor responda diretamente para ele, que ele vai acompanhar isso aqui. Existem alguns incentivos do Estado ao esporte, uma lei de incentivo ao esporte, o passaporte esportivo, a milhas campeã, e entre outros que ajudaram bastante jovens atletas. Existe alguma ideia de incentivo através da prefeitura? Veja, eu inclusive fui atleta de basquete no colégio onde estudei, fui atleta de basquete no Náutico. O que a gente precisa fazer nesse caso é atuar em conjunto com o governo do Estado, ver o que já existe do governo do Estado e aí, a partir disso, pensar num projeto. E como é que a gente pensa num projeto? Da mesma forma que eu vou nas comunidades para saber o que é que está faltando, qual é a necessidade mais premente daquela comunidade específica, eu preciso sentar com as federações e com os clubes para entender o que é que está faltando, o que é que a gente pode fazer a mais. Então, não é chegar com uma receita de bolo pronto, é ouvir deles e aí, dentro das possibilidades, atuando junto, obviamente, com o corpo jurídico da prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Esporte, a gente vê o que é que a gente pode fazer. Mas há interesse, o importante é o conceito macro. É o seguinte, a gente dizer, o esporte é fundamental, as federações são fundamentais. Isso que você me disse agora, começar campeonato no sub-7, a gente tem que apoiar isso. E a gente tem que estudar formas e formatos para fazer isso, mas nós temos todo o interesse. Então, dentro desse conceito macro, nós vamos buscar as formas para fazê-lo. Antes de fazer a outra pergunta aqui para
do Rinaldo, o senhor tocou no assunto das comunidades. Está no início de campanha, o senhor está ainda conhecendo a realidade, mas o senhor é atleta e tudo mais. Cada comunidade tem uma realidade e cada comunidade tem uma simpatia de um esporte. Essa história de dizer que o futebol é o esporte para todo mundo, mas tem comunidade que gosta do basquete, tem comunidade que gosta do vôlei. Eu me lembro disso até porque na minha rua se jogava vôlei, não se jogava futebol. A gente ia para jogar futebol em outro local. Então, o senhor consegue já observar isso nas comunidades, que uma comunidade tem uma atenção especial para uma área, para o lazer, seja ela por dança, seja ela pela música, que possa agregar e fazer isso para melhorar o ambiente? Com relação a essa questão, você vê um dos espaços mais democráticos que nós temos é a própria Avenida Boa Viagem. Lógico, essa Avenida Boa Viagem está longe das comunidades, eu sei, mas aqui você tem futebol, você tem quadra de futebol, tênis, basquete, vôlei de praia, futebol, futevôlei. Então, Tem o tênis agora com raquetebol. Pronto, é um espaço democrático que a gente precisa levar esse tipo de conceito. Tem skate, né? A gente precisa levar esse espaço democrático também para as comunidades. O que é que cada comunidade gosta? Qual é o DNA daquela comunidade para o esporte? A gente precisa entender e criar, nem que sejam micropolos esportivos em cada comunidade. E a gente dá tanto valor ao esporte, Beto, a gente estava conversando antes, no nosso comitê, e estão todos convidados a conhecer, nós temos, por exemplo, uma pista de BMX, de bicicleta, nós temos que incentivar também a questão do ciclismo, nós temos uma quadra de vôlei de praia, nós temos uma quadra de futebol de praia, então, e tudo linkado aos conceitos das nossas propostas. Você vai lá, você vai entender por que aquilo está ali. Nosso comitê fica no Pina, aqui na esquina da Avenida Boa Viagem com a Avenida Antônio de Góes. Que é até importante, né, o senhor lembrar aqui da questão da parceria, né, porque, novamente, voltando à questão do Luiz Cláudio, que ele mandou uma pergunta, eles têm muita dificuldade com relação à compra de produtos, materiais. E isso, a prefeitura, eu acho que poderia ajudar nessa questão de adquirir equipamentos. Né? Não é fácil, como a gente falou, está no sub-7 do futsal. Então, quantas bolas são utilizadas para a competição, quantas bolas precisam ser adquiridas, às vezes precisa da chuteira para o menino, às vezes não precisa, depende do clube. Se um clube é um clube grande, tudo bem, mas se é um clube pequenininho, de bairro, de comunidade, como é que vai ajudar dar essa comunidade? Que eu sei que a Federação Pernambucana de Futsal, quando ele faz os grandes campeonatos que são promovidos e abertos para todo o estado, eles entregam material esportivo, mas as federações menores não teriam essa condição, né, de fazer isso. Acho que a prefeitura poderia chegar com esse suporte, não como dinheiro público, mas como em busca de um parceiro para as federações. Você disse tudo agora. Dentro desse conceito macro, que é fomentar o esporte, e fomentar o esporte nas comunidades, fomentar e dar uma força maior às federações, a gente tem que fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Exatamente o que você disse, sem não dar dinheiro público, mas trazer o privado, talvez ajudar com isenção ao privado que ajude o ente federativo. Então a gente cria novas fórmulas. Tem fórmula, só precisa ter vontade de fazer. Que é a pergunta do Rinaldo, que ele pergunta sobre isso mesmo, né? Todos sabendo da lei de incentivo ao esporte, através da renúncia do ICMS e das grandes empresas. Existe uma ideia de criar a lei de incentivo ao esporte via prefeitura, com isenção? Existe essa ideia, isso já está no nosso radar, isso obviamente precisa passar por todos os trâmites legais depois que a gente assumir, mas existe sim uma coisa muito parecida com o que existe no Estado. Essa questão do esporte na luta, que é uma bandeira muito da nossa revista Torcida, que é contra drogas e o álcool. Como é que o senhor pensa trabalhar isso aí? Veja, exatamente, é um conceito antigo, é um clichê, mas o esporte afasta o jovem do álcool e das drogas. E aí volta aquela história da revitalização dos locais degradados, onde tem iluminação, onde tem um campo, onde tem uma praça, onde tem uma marca de uma empresa privada. O bandido não vai, aquilo deixa de ser um local de tráfico de droga para ser um local de prática esportiva. É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa fomentar o esporte, a gente precisa trazer o privado. A gente já mostrou, você anda pela cidade, Beto, só o que você vê são locais degradados, quadras degradadas, praças degradadas, embaixo de viadutos. Quando a gente ilumina esses locais, quando a gente revitaliza esses locais deixam de ser ponto de tráfico de droga. Passa a ser local de esporte, passa a ser local de saúde. O senhor falou que vai colocar o esporte dentro de uma pasta mais voltada na área de educação. É por conta do orçamento mesmo, né? Porque o orçamento da educação, se não me falha a memória, é 1 bilhão e pouco.
Então você vai ter que trabalhar com o esporte e poderia trabalhar ele numa linha que pegasse não apenas a educação, mas pegasse todas as pastas. Não poderia ser criada uma secretaria na área de esporte voltada diretamente com o gabinete do prefeito? Eu, já vendo essa sua visão de parcerias, de iniciativa privada e tudo mais, ela ficando mais colada junto ao prefeito, que é esportista, que gosta do esporte, e poderia ser uma ideia diferente. Veja, o gestor público ele tem uma obrigação constitucional de gastar no mínimo 25% do que arrecada com a educação. Então, quando a gente fala do projeto do voucher para a educação, em que nós vamos ter quadras esportivas nas escolas, nós estamos falando de uma coisa relacionada ao esporte, mas cujo orçamento, cujo dinheiro não vai sair da pasta do esporte, vai sair da pasta da educação, vai sair de uma obrigação constitucional que o gestor tem de gastar com a educação. Então, a questão e ele está dentro, eu não vou inseri-lo, o esporte na pasta da educação. Isso já é uma realidade hoje, educação, esporte e lazer em conjunto. Então, dentro desse 1 bilhão e pouco, porque nós temos um orçamento na cidade do Recife de 5 bilhões praticamente, e aí 1 bilhão e pouco tem que ser destinado necessariamente e obrigatoriamente para a educação. Quando a gente pensa em já reformular, você já dá uma sobrevida, você já dá uma vida nova ao esporte, né? Esses 30 milhões vão ser gastos com questões pontuais, né? de realmente fomento ao esporte fora da educação. Na educação a gente vai gastar através da pasta da educação. Então, se ele está dentro da pasta da educação, a questão dos jogos escolares seria um atrativo que o senhor tentaria reativá-lo? Eu joguei muitos jogos escolares, Beto, muitos. E aquilo, eu me lembro das quadras lotadas e como aquilo era animado, você ficava dias esperando, meses esperando começar, essa rivalidade saudável entre os colégios, isso eu não sei porque acabou. E acabou e ninguém mais fala não, ninguém mais diz nada sobre o fim dos jogos escolares. Isso diminui a importância do esporte dentro da escola, né? A gente assistia, a gente via as quadras lotadas, eu joguei muito com quadras lotadas, os pais, os amigos, torcendo cada um para a sua escola, essa rivalidade entre escolas está no radar, sim, nós vamos retomar essa questão dos jogos escolares dentro da pasta de educação, porque isso está ligado diretamente à escola. Então, eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu lado, então, que na minha época eu participava tinha o bairro versus bairro e rua versus rua. E eram competições que eu jogava, seja futsal, mas jogava vôlei também. Então, eram competições promovidas pela prefeitura, tudo e que desapareceram. Essas competições sumiram e os bairros não tem mais esse clima, né? Que era muito animado, porque você formava um time de bairro. Depois chegava, inclusive, a ter disputa de cidade contra cidade. Cheguei a representar cidades fora do Recife, participando, tudo e mais, que aí já era promovido pelo governo do Estado. Competições que movimentavam bairros, competições que traziam a rivalidade sadia entre ruas e que desapareceram. Existe nesse seu radar aí esportivo de trazer de volta? Não, mas acabou de entrar. Então, eu agradeço. Eu realmente não tinha pensado nessa questão de bairro contra bairro, comunidade contra comunidade, rua contra rua, eventualmente até cidade contra cidade dentro da região metropolitana. Eu achei a ideia sensacional, Beto. Não estava não, e eu agradeço essa contribuição com o nosso plano de governo que você acabou de dar. Agora, candidato, estava acontecendo recentemente, no bairro do Recife, eventos esportivos, eventos de lazer, as ruas eram fechadas e tudo mais. Claro que a pandemia provocou uma mudança e tudo mais, mas não era de um jeito que a gente esperava. Não tinha essa competição de você trazer gente dos outros bairros, trazer a comunidade para o bairro do Recife, até para revitalizar. O bairro do Recife está sujo, o bairro do Recife está feio, está mal iluminado, está degradado, está inseguro. Né? E na hora que você promove competições, na hora que você promove o lazer, você está trazendo a comunidade para junto do bairro do Recife e melhorando aquela área. E isso sumiu. Nós temos um projeto de repensar o bairro do Recife como um todo. E dentro desse projeto está exatamente essas práticas esportivas. Você fechava realmente as ruas e aí você sempre tinha gente andando de skate, né, jogando bola, e aquilo ali fazia com que até as crianças conhecessem o bairro do Recife. O bairro do Recife,
é uma pérola dentro da cidade, né? O bairro do Recife era para ser tratado assim, como até uma cidade inovadora, como uma parte inovadora da cidade. Você tem uma ilha belíssima que devia estar cercada de restaurantes e de vida, e depois das 18 horas simplesmente morre. Se não fosse, por exemplo, o Porto Digital, eu não sei o que seria do bairro do Recife hoje. Então a gente tem que repensar todo o bairro do Recife, não dar isenção fiscal para que empresas se instalem ali. Ali tem que ter uma padaria, uma farmácia, tem que ter todo tipo de comércio. E para que as pessoas vivam também ali, morem, você tem que pensar em benefício de IPTU para trazer as pessoas para morar ali. Ali tem que ter hotel, ali tem que ter a vida própria. E dentro desse espectro que a gente pensa, está sim a prática esportiva, que é o que movimenta, o que anima a cidade. Como é que o senhor vê a questão do esporte que não trata dentro do colégio? Eu acho que é um projeto interessante. Daqui a pouco estou deixando outra dica para o candidato. Desculpa te interromper, eu digo o seguinte, que eu li vários planos de governo e tudo que eu gostei eu copiei, porque a gente não paga royalty sobre boas ideias, sobre plano de governo não. Então, eu vou pegar suas ideias e não vou pagar nada. Aí, candidato, é a questão de levar para as escolas, levar o ídolo para as escolas, o ídolo dos esportes. Não importa se é de futebol, natação, vôlei, tudinho, para que ele possa conviver, e isso faz com que fomente o interesse do garoto de praticar o esporte. E isso é pouco feito pelas gestões atuais, mesmo tendo uma grande atleta como secretária executiva do esporte, que é a Iane, que para mim é uma das grandes personagens, mas eu acho que ainda falta essa presença do ídolo, não como gestor, mas ele está lá junto da comunidade, ele participar, ele colocar a colherzinha no chão e começar a fazer e a plantar essa sementezinha. Isso é uma ideia sensacional, Beto. A gente sabe que o recifense ele é apaixonado por sua cidade e apaixonado pelo esporte da sua cidade, né? A gente estava, inclusive, conversando antes como o recifense, por exemplo, ama seus 3 clubes de futebol. Aqui a gente não tem outro time para torcer. Nós torcemos, nós somos uma das capitais que tem o maior percentual de torcida só pelos times da capital. Então, e cada clube desse, o Náutico, Sport Santa Cruz, e lógico, também os outros times do interior, eles têm seus ídolos e as crianças se identificam e são ídolos que dão bons exemplos. Nós, ainda bem que os ídolos nos nossos clubes dão bons exemplos, mas não só futebol. Nós temos ídolos, a própria Iane, né? Nós temos ídolos em outras práticas esportivas. É sensacional essa ideia de levar, não é só o ídolo, você leva um bom exemplo para a criança, né? E a criança olha aquilo e se imagina como ele no futuro. Sensacional essa ideia. Mais uma ideia que eu vou roubar de você. Porque eu vi isso, eu vi o crescimento de Keila Costa. Eu acompanhei o crescimento de Keila Costa no atletismo, no salto, e a presença de Keila em comunidades ela nasceu nessa comunidade com pouco recurso, pouca estrutura para ela, e ela virou uma atleta olímpica. E toda vez que ela chegava, aquela comunidade não tinha um apoio, inclusive da própria iniciativa privada que não chegava para ajudar, mas tinham garotos que queriam ser uma nova Keila, de tentar ter um espaço, de brilhar no cenário nacional. Então, acho que levando o ídolo para os colégios, ali você pode criar um novo programa e revelar novos talentos. Mas você disse uma coisa certa, a iniciativa privada não chega, mas ela não chega porque ela não consegue chegar, a iniciativa privada quer chegar, só que existe um muro, existe um obstáculo criado pelo poder público para que esse ente privado não chegue. A gente precisa derrubar esse muro, a gente precisa desburocratizar e fazer com que seja fácil que ele chegue. E a criança, quando ela vê seu ídolo de perto, ela se vê no seu ídolo. Então ela está numa comunidade mais humilde, muitas vezes achando que não há esperança, que não tem como chegar. E aí quando chega um ídolo, um atleta olímpica, muitas vezes até medalhista olímpica, e que saiu daquela comunidade, a criança vê que é possível sim. E aquilo afasta ela dos pensamentos errados, da linha errada, e a se permitir ir para o esporte. O senhor já conversou com empresários sobre essa questão dessa barreira? Aí você fala de questão em outras áreas, né, de esporte, mas a gente pode agregar o esporte nessa questão? Várias vezes, e há uma dificuldade. É burocrático, o Estado é burocrático.
A nossa prefeitura, infelizmente, é uma prefeitura que ainda é burocrática, até por conta do tamanho dela. Para você chegar em quem você precisa falar para resolver é difícil. Então, volta a história do Estado grande, o Estado pesado, o Estado ineficiente, o Estado burocrático. É contra isso que a gente se insurge. A gente tem que facilitar com que o empresário chegue. O empresário é amigo, o empresário tem que ser o maior parceiro do Estado e não inimigo. O senhor falou aqui, a gente estava comentando já antes sobre os 3 grandes clubes. Eu me lembro que no início dos anos 2000, a prefeitura estampou propaganda nos clubes, né, na camisa dos clubes. Muita gente criticou que não era papel da prefeitura fazer aquilo, porque está dando dinheiro para o clube. Muita gente achou interessante, porque estava levando o nome da cidade para as competições e, consequentemente, para o estado e tudo mais. E os clubes, muitas vezes, não têm uma contrapartida. Recebem o dinheiro e esquecem. Poderia se pensar nessa volta desse tipo de parceria com os clubes em termos de campeonato, mas com outro tipo de contrapartida? A princípio, nossa parceria com os clubes seria naquele outro formato que a gente tinha conversado antes. É a cessão dos espaços dos clubes, seja a sede social, seja o centro de treinamento, para que alunos da rede municipal possam participar e a gente analisar a possibilidade de compensação tributária, do que estampar a marca da prefeitura da cidade do Recife nas camisas dos clubes. A princípio, a gente não tem esse projeto, não. Não seria válido nesse momento, né? A princípio, a gente não trabalha com esse projeto. A gente não tem nada engessado, Beto. Eu costumo dizer, inclusive a gente tem um plano de governo. O plano de governo ele é um papel, ele é uma letra fria que você protocola junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas esse plano de governo, ao longo da campanha, ele vai sofrendo mutações, ele vai sofrendo inserções. A gente não tem nada engessado. Quando eu falo que não é a princípio, a gente não trabalha com a hipótese de estampar a marca da Prefeitura da cidade do Recife, até porque a gente sabe que tem clubes, hoje, na nossa realidade, infelizmente, os 3 grandes clubes da capital deveriam estar na Série A. Eles têm tamanho, têm porte, têm história, têm torcida para estar na Série A, mas a gente enfrenta realidades diferentes. A gente tem o Sport na Série A, o Náutico na Série B, o Santa Cruz na Série C. Como é que a gente ia fazer? Dar valores diferentes? Como seria trabalhada essa proporcionalidade? Então, foi um questionamento na época. Eu não poderia tratar, aí é o princípio da isonomia, você não pode tratar desiguais de forma igual, mas também não é justo dar mais a um clube do que a outro. Então vamos deixar os clubes se resolverem com relação aos seus próprios patrocínios. E até na questão da utilização das áreas dos clubes, a gente também tem outros clubes sociais aqui. Temos o Português, o Internacional, o Clube Alemão, né, os clubes menores, o América. Tem áreas, tem espaços, alguns com espaços esportivos, mas o América tem uma sede que poderia ser utilizada para movimentar a parte de lazer, né, daquela comunidade e tudo mais. Né? Tem, e especificamente a sede do Clube América, eu moro ali perto, ela está abandonada. Então você tem pessoas precisando de espaço, você tem os espaços ociosos e você não tem quem linke esses dois lados, né? Então a gente vai pensar assim em locais como as sedes dos clubes. Eu vi um dos seus programas políticos o senhor mostrando um projeto lá do Rio Grande do Sul. O senhor está observando os projetos na área de esporte e de lazer que estão dando certo em outras cidades e pode trazer essa ideia para cá, claro, adaptando-se à nossa realidade. O senhor já começa a fazer uma visualização ou o senhor ainda está num caminho devagarzinho, procurando ainda? Não, a gente está, como eu disse, eu para preparar nosso plano de governo, eu mesmo preparei o plano de governo me valendo de mentorias específicas em cada tema, a gente estudou outros planos de governo e todas as boas ideias a gente trouxe. Lógico que as ideias relativas ao esporte, elas se misturam com outros conceitos de segurança, de educação, mas a gente estudou sim outros planos de governo e outras ideias. Essa questão mesmo do link com as federações, isso foi feito já em outros estados e é possível fazer. A federação, ela de vez em quando participa como patrocinadora de grandes eventos esportivos. Corridas, a gente assiste às vezes a uma competição no centro do Santos Dumont, em clubes, eu vejo a marca da prefeitura em alguns desses eventos. O senhor prefere utilizar o dinheiro da prefeitura de
em outra solução, ou a prefeitura poderia, sim, continuar bancando, participando, não bancando, mas participando como um dos patrocinadores de eventos que possam trazer? Esse tipo de evento pode sim, porque esses são esportes de base, são esportes que muitas vezes não têm o devido reconhecimento do setor privado, né? São esportes que muitas vezes não têm o retorno que o setor privado exige para participar, para bancar. Nesses casos, a prefeitura tem que chegar junto, a prefeitura tem que ajudar todas as práticas esportivas. Então, a gente pretende sim continuar esse tipo de projeto específico. O senhor tem alguma atração por algum esporte? Porque o senhor praticou basquete. E a gente fala muito do basquete, o Kleber, que é o nosso diretor, o filho dele também também joga basquete. E o basquete em termos de igual ao futebol, então barato de você montar esse tipo de placas e tudo mais. Então, tem possibilidade de a gente fomentar esse esporte. O basquete virou 3x3, agora é um basquete olímpico, né? E tudo mais. O que meu interesse é sempre de levar outros esportes para a comunidade. Eu fico muito impressionado porque todo mundo só fala em futebol, todo mundo só fala em futebol, todo mundo só fala em futebol. Eu acho que a gente tem que dar uma abertura aí de esportes e criar diferentes situações para que possam nascer outros tipos de atletas, outro tipo de... Mas eu fui atleta de basquete, eu sou apaixonado por futebol, né? Como eu já disse, sou torcedor do Náutico, mas torço por Pernambuco, torço pelos 3 grandes clubes de Recife e por todos os clubes de Pernambuco. E as comunidades, é como a gente conversou antes, as comunidades, cada uma tem sua característica. Uma coisa forte nas comunidades é o skate também. O skate é muito praticado. Eu tenho visto o skate sendo bem praticado nas comunidades e também é barato de fazer uma pista de skate. Basquete, o 3x3, né, que você só precisa usar uma tabela. O vôlei, o Recifense ama, a gente tem um histórico de vôlei no Geraldão. Então, acho que todos os esportes, e de esportes também para todas as idades. Por que não o xadrez? Por que não aquele joguinho de dama você tem uma mesa nas comunidades para a pessoa poder fazer isso, um buraco de carta. A gente tem que pensar em todos os esportes, não dá mais para pensar isoladamente em futebol. Então, futebol a gente pensa numa quadra de futebol de salão ou num campo, os campos de pelada. Mas a gente tem que pensar em todos os esportes, não dá mais para pensar em um. O senhor falou da questão da parceria com o governo federal. O governo federal tem grandes projetos. O senhor já chegou a observar alguns projetos, já conversou com o pessoal do Ministério da Cidadania, né? Já falou, já observou, já deu uma visualização de que possa trazer algo para cá? O momento que a gente vive é exatamente de imersão no que a gente pode trazer. Tá? A gente sabe que existem projetos de parceria, o governo federal está lá aguardando que a gente traga isso, mas a gente está no momento exatamente de estudar esses projetos e o que se adequa a uma realidade de Recife, que nem tudo... É impressionante, candidato, como as prefeituras, por questões ideológicas, a gente vai entrar nesse mérito não, mas não vai atrás do recurso no governo federal que está lá, está à disposição e que pode ser bem utilizado para atingir uma comunidade. Como eu disse, a gente optou por fazer uma campanha propositiva, a gente optou por não bater. A gente vê os candidatos um batendo no outro e isso foi uma das razões que me fez entrar na política, Beto. Foi exatamente, eu estava inclusive fazendo um exercício, revendo os debates de 2012 para a Prefeitura do Recife, de 2016. Você tira muito pouca ideia de lá. É um candidato batendo no outro, o outro tendo que se defender, revida, então você tira muito pouca ideia. Então a gente se propôs a apontar as falhas, mas apontar soluções. E eu coloco sempre como grande problema da gestão é não buscar o governo federal. Você disse tudo, o dinheiro está lá, só precisa ir lá buscar. E por antagonismos ideológicos, você não... Isso é uma irresponsabilidade com as pessoas, é uma irresponsabilidade com a população. Se o governo fosse... Hoje o governo federal ele tem um alinhamento ideológico e alinhamento de bandeiras 100% com o governo federal. 100% é difícil dizer, mas a gente, como bandeiras macro, liberalismo econômico, inovação, conservadorismo, respeito à família, a gente tem esse alinhamento ideológico com o governo federal
E é um alinhamento natural. Mas ainda que não tivesse, ainda que fosse um governo federal do campo da esquerda, eu mesmo assim iria lá buscar recursos, porque isso, não, como a gente conversou, para as pessoas não importa. Inclusive dentro do nosso plano de governo, a gente tem um projeto de colocar, de manter um escritório em Brasília, e esse escritório vai funcionar só e especificamente para saber cada projeto novo do governo federal a gente poder trazer para cá. Então a gente vai estar alinhado e a gente vai trazer dinheiro do governo federal, não só por questões de bandeiras ideológicas, mas porque é bom para as pessoas. Candidato, a gente está chegando já aqui ao fim da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua presença. E eu estou deixando esse espaço aqui para o senhor falar, da sua palavra final, aos desportistas, aos dirigentes, aos profissionais de educação física que vão acompanhar depois essa entrevista e que precisam saber do senhor quais são as suas propostas para a área de esporte e lazer. Beto, primeiro, obrigado por esse espaço. Eu adorei a conversa, já sou um fã seu, já lhe assisto, não é de hoje. E eu, como ex-atleta, joguei basquete minha vida toda, sou um apaixonado pelo futebol e por outras práticas esportivas. Sou torcedor de ir a campo, efetivamente. Adoro, para mim é um prazer, levo meus filhos a campo. Para mim é uma experiência extremamente salutar. Eu me preocupo com a pasta de esporte e com a questão esportiva. Seja ela linkada ao tema educação, como a gente aqui se propôs a colocar quadra em todas as escolas da rede municipal, seja com relação ao esporte de alto rendimento. A gente tem que se preocupar em toda essa seara. E, por fim, eu queria só deixar um recado, lembrando que há 2 anos o nosso PSL apostou num quadro que ninguém apostava, acreditou num quadro que ninguém acreditava, um homem que olhava no olho, falava a verdade, sem coligação, como a gente hoje também não tem nada contra a coligação, desde que respeite os limites republicanos. Mas sem amarra, sem troca-troca, esse homem, nosso presidente Jair Bolsonaro, venceu a eleição, varreu um pensamento antiquado, mofado de esquerda do mapa e está mudando o Brasil, isso é inegável. E a gente acredita que essa mesma fórmula vai se repetir na cidade do Recife. O PSL novamente aposta num ficha limpa, num quadro desconhecido do grande público político, mas também que não mente, optou por olhar no olho. E a gente acredita que vamos ter o mesmo êxito. Quem votou no 17 para presidente vai também apostar no 17 para a Prefeitura do Recife. Obrigado, candidato. Obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista. Grupo Torcida, em parceria com as Fora Filmes e com a Castel Manibu, agradece aqui e aí, em breve, novas entrevistas aqui no terceiro Fórum Torcida.